Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao conteúdo de listas com Python. Nós vamos aprender alguns comandos, né, que são muito interessantes de nós entendermos e compreender como os aplicados quando estamos utilizando listas. O primeiro deles é o adicionar, né? Lembrando que eles não são obrigatórios, mas é interessante que para construir códigos cada vez mais estruturados, eles se tornam essenciais, né? Porque vai permitir que a gente gerencie essa lista de maneira mais simples, tá? O primeiro deles é o append, e aí o append, ele significa adicionar. Então, ou seja, pensando na nossa ideia lá que a gente pensou em caixa organizadora, a gente vai ter lá, né, a nossa caixa organizadora que tem vários espaços. A ideia aqui do append é justamente a gente adicionar um elemento sempre no final da lista. Por quê? Nós falamos aqui que as listas, elas seguem uma ordem sequencial. Então, sempre um novo elemento, ele vai lá para o final da lista. Note que todas essas funções, elas são acompanhadas de parênteses. Então, sempre que você for utilizar alguma delas, lembrem-se que vocês vão precisar utilizar o parênteses para que elas funcionem corretamente. Já o pop, existem duas formas de nós utilizarmos. Então, ele significa remover, né? Então, eu adicionei um item, mas pode ter algum item lá da minha lista que não faça mais sentido para o que eu quero. Então, eu posso escolher removê-lo. Então, a ideia é justamente essa. Eu posso remover um item, né, um elemento da minha lista. Só que aqui, eu posso tanto remover o último elemento, por exemplo, eu uso o pop assim, mas eu posso escolher um índice, né, uma posição que eu quero excluir. Por exemplo, nós falamos lá da nossa lista de frutas. Eu posso escolher vir aqui e só excluir o item maçã, sem precisar necessariamente só excluir o último. Nós vamos falar, tá, mais à frente como fazer isso. E o Len, que eu não sei se vocês já conhecem, mas se não conhecerem, fica como uma dica, porque ele é muito interessante de nós utilizarmos, porque ele traz a ideia de medir o comprimento da nossa lista, por exemplo, saber quantos elementos. Existem outras formas que a gente pode chegar no mesmo resultado? Existe, mas o Len vai facilitar muito a nossa vida. Então, essa função ela vai justamente retornar, né, o número de elementos que nós temos dentro da nossa lista. Por exemplo, na minha lista aqui, de frutas, eu tenho 4 elementos. Então, o Len, ele vai me dizer exatamente que essa lista, ela contém 4 elementos. Tipo, eu vou fazer isso de uma maneira mais simples, sem precisar escrever muito código, né, para chegar nesse resultado. E aí, vamos lá, já falar um pouquinho como a gente pode aplicar isso na prática. O append, basicamente, ele vai ter esse formato. Então, a gente pega a nossa variável que está guardando a nossa lista e aí usa ponto, né, para dizer que a gente vai usar uma função, né, nela. E aí usa aqui o append e a informação que a gente quer adicionar. Note que aqui está entre parênteses. Vamos fazer isso aqui no nosso código. Se eu quiser adicionar, vou adicionar o mesmo exemplo que está lá, que é o pera. Então, eu vou fazer aqui frutos. E aí, eu vou adicionar aqui a pera. Note que ela vai justamente adicionar ao final da nossa lista, né? Quando nós imprimimos aqui. Então, ó. Então, maçã, banana, uva, melão, pera. Ok, está funcionando corretamente. Mas, se eu quiser agora remover a informação que eu adicionei, note aqui que o pop nós podemos utilizar ele de duas formas. Se eu usar ele sem nada, ele vai remover a última informação que ele encontrar na lista. Mas se eu especificar, ele vai remover justamente a informação da posição que eu quero. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos colocar aqui um print. Vou colocar aqui um print. Aí eu vou colocar frutas. Por quê? Nós vamos ver essa lista aqui, né? Que nós adicionamos. Agora, nós vamos fazer aqui um print para a adição que a gente fez, né? Que é da pera. E nós vamos fazer agora um print para o pop. Tá? Ó. A gente vai usar, na primeira variação, a gente vai usar ele vazio, né? Que basicamente ele vai remover a última informação que vai estar na nossa lista. Lembrando que a nossa lista ela inicia assim, depois ela adiciona o pera. Então, pera vai ser minha última informação. Então, essa é a informação que tem que ser removida. Então, nós vamos dar um print aqui também para ver como é que vai funcionar. Ok, vamos ver. Então, ó, eu tenho a minha lista, né? Que eu já tinha criado. Depois eu adicionei o pera.
e depois eu removi. Mas, se eu não quiser remover o último elemento, mas se eu quiser escolher qualquer elemento que eu precise excluir, né? Por exemplo, a banana. Ele está na posição 1. Lembre que a nossa lista, né, ela começa na posição 0. Então, eu vou dizer aqui, ó, quero excluir o elemento que está na posição 1. Então, vamos lá ver como é que vai ficar essa informação. Ó, eu tenho minha lista padrão, né, que eu iniciei. Aqui eu adicionei a pera. E aqui eu removi a banana. Então, né, note que agora eu removi exatamente o elemento que eu queria de um índice, tá? Vamos avançar um pouquinho e ver como é que a gente pode utilizar o len. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou adicionar o len aqui. Eu vou dizer aqui, ó. Vou colocar aqui um print. Aí eu vou dizer aqui que a lista inicial, né? Vou colocar um F porque a gente vai imprimir variáveis e... Eita. Vai imprimir variável e texto junto, tá? A lista inicial tem. Aí aqui a gente vai adicionar, né? Nosso len, que a gente viu lá. E esse len ele vem acompanhado de parênteses, tá? E aqui eu vou colocar a minha lista de frutas. Perfeito. Aí, depois, a gente vai... Vou colocar aqui também um espaço para ele quebrar, né? Quebrar as linhas, para que fique mais bonitinho. Agora, a lista tem. E aqui no final, por fim, a lista tem. Então, a gente vai ver o seguinte, né? Note que aqui é esperado que retorne 4 elementos, porque eu tenho 4 frutas nessa lista, né? 4 nomes de frutas. Depois, é esperado 5, porque eu adicionei a pera. Depois, eu vou remover a banana, então volta a ter 4. Então, vamos ver aqui como é que vai se comportar esse código, né? Vamos dar um clear e vamos rodar. Ó, imprimir, beleza, a lista inicial tem 4 elementos, né? Agora, a minha lista tem 5, porque eu adicionei a pera. Porém, eu removi a banana, então agora eu só tenho 4 elementos novamente. Então, essa é a ideia de nós utilizarmos o len. Tipo, daria para fazer isso de uma outra forma? Daria. Mas isso seria um pouco mais demorado, né, para a gente acessar elemento dessa lista, contar e depois trazer o resultado. O len é uma forma simplificada de nós utilizarmos, né, e trazermos a informação que nós queremos e saber quantos elementos tem dentro de uma variável. Muito obrigada e até a próxima. Eu vou lançar um conteúdo extra para nós resolvermos uma questão pautando todas essas coisas que nós vemos aqui, tá bom?